Olá, sejam bem-vindos ao Semente Exata. Eu me chamo Ricardo Coelho. A gente vai trabalhar um pouco agora com a função lucro, tá? Temos aqui essa seguinte função, ó. L é igual a R menos C. O que isso representa? L significa lucro. Aqui nós temos um sinal de igualdade, né? Aqui nós temos o R, que representa renda, menos C, que representa custo. Quando a gente tem algum negócio próprio, né? Ou até na vida da gente, no dia a dia, independente de você administrar uma empresa ou não, você tem a sua renda, né? Você tem o seu salário que você recebe todo mês. Então você precisa administrar essa sua renda, de forma que o que você for consumir durante o mês todo, né, não seja maior do que o que você ganha. Porque, por exemplo, se eu ganho 10 mil reais por mês, essa é minha renda, um exemplo. Aí eu tenho o hábito de gastar 15 mil reais por mês, né, indo ao shopping, jantando sempre fora de casa, viajando muito, comprando coisas desnecessárias, etc. Vou pegar até essa situação aqui como exemplo. Eu não tinha nem pensado em falar isso que eu estou falando, mas veio de forma intuitiva. Aqui, ó. Vamos chamar de... Eu falei o salário de 10 mil, né? Isso. Suponhamos que eu ganhe 10 mil por mês. Esse é o meu salário, tá? E eu gasto 15 mil. Foi o que eu falei. Ok. Então, L, olha só. O R significa os 10 mil e o C significa 15 mil. Ou seja, eu tenho uma renda que é o meu salário de 10 mil por mês e eu gasto 15 mil por mês. Então o custo é o que eu gasto, tá? Eu vou usar essa palavra gasto dentro desse contexto, tá bom? É para ser mais didático. Então a renda é o que eu ganho, meu salário, e C é o que eu gasto, é o custo, né? É o meu custo de vida. Por quê? Porque eu preciso estar gastando esse valor, né? Preciso entre aspas, né? Porque depende muito das minhas necessidades. Eu vou partir do princípio que eu tenho em mente que eu tenho que ir no shopping tantas vezes por semana, eu tenho que almoçar e jantar fora de casa tantas vezes por semana, eu tenho que viajar para lugares onde o custo é alto, né? Tô pegando como referência a minha renda, beleza? Esses valores que eu falei, esses hábitos de eu ir ao shopping, de eu jantar fora de casa, almoçar, são hábitos que não condizem com o meu salário, tá bom? Por isso que eu estou chamando de gasto. Então são gastos que estão além da minha realidade, né, do meu padrão de vida. Vamos lá então. Se eu fizer 10 mil menos 15 mil, a regra dos sinais, aqui a gente tem um positivo e um negativo. A regra dos sinais nos diz o seguinte: quando a gente tem um sinal de soma e subtração, igual é o caso aqui, sinais diferentes para soma e subtração, a gente conserva o sinal do número maior e subtrai. Então eu vou conservar o sinal do número maior. Número maior, 15 mil. Menos, tá? E subtraio 15 menos 10, 5. 5 mil. 15 mil menos 10 mil, 5 mil. O que isso nos diz? Isso nos diz o seguinte. Eu estou dando esse exemplo porque a gente está introduzindo esse conteúdo, tá? Então estou sendo bem didático mesmo. O que essa função nos diz? Nos diz o seguinte: lucro é igual a menos 5 mil, que quer dizer que eu estou devendo 5 mil, ou seja, eu estou no prejuízo. Se eu ganho 10 mil por mês e dentro desse período eu estou gastando 15 mil,
eu vou pegar os 10 mil para pagar minhas dívidas, o meu consumo, né? E vai faltar 5 mil. Da onde que eu vou tirar esses 5 mil? Ou seja, então renda é o que a gente adquire, né? No caso eu estou pegando um exemplo aqui, um exemplo de uma pessoa comum. Eu nem falei aqui sobre um exemplo de empresa, porque geralmente a gente utiliza para gestões, né? Para gestão de empresas, etc. Mas a nossa vida também é uma gestão. A gente também precisa administrar bem, né? O nosso tempo, os lugares onde a gente vai, as pessoas com as quais a gente se relaciona, né? A nossa alimentação e por aí vai. Tudo isso é gestão. Então, o que isso quer dizer? Que eu estou tendo um estilo de vida que não condiz com a minha realidade financeira, né? Então eu preciso olhar para esse 15 mil, eu preciso olhar para esse C, que é o meu custo, e começar a ver aonde que eu posso mudar, né, os meus hábitos, o que eu posso mudar para me diminuir esse 15 mil. Por exemplo, suponhamos que aconteceu uma situação dessa nesse mês, tá? Nesse mês que se passou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou parar e vou analisar exatamente cada centavo que foi gasto aqui. Quantas vezes eu jantei fora de casa? Quais foram os restaurantes que eu frequentei? Quantas viagens eu fiz nesse mês passado? Quais foram as viagens? Qual que foi o meu custo em cada viagem? Eu viajei para tal lugar e essa viagem me custou R$1.000, né? Tive 5 viagens, uma me custou 1.000, a outra me custou 2.000, a outra 2.500. Ou seja, eu vou observar esses meus gastos e vou mudar os meus hábitos para o próximo mês, porque eu preciso fazer com que esse meu custo, seja menor do que 10 mil. Agora vamos partir do princípio que eu fiz essa reflexão, tá? Eu fiz essa reflexão e parei, analisei. Poxa, eu preciso mudar os meus hábitos. Estou gastando muito, tá? Ok, eu vou criar uma outra situação após uma reflexão para vocês verem que a gente vai ter um valor aqui positivo e não negativo. Então, fazendo uma reflexão aqui, a gente recapitulando o que foi falado, eu tenho um salário de 10 mil, mas eu gastei 15 mil. Então, eu ainda fiquei devendo 5 mil. Beleza? Ok. Agora eu vou mudar o valor desse C. Suponhamos, vou aproveitar aqui essas informações. Suponhamos que eu mudei lá. Olha, mês passado eu viajei, um exemplo, 5 vezes. Aí esse mês, no próximo mês eu não vou fazer, nesse mês agora, né, melhor dizendo, eu não vou fazer viagem nenhuma. Então eu vou economizar aí 5 mil só de viagens. Eu jantei tantas vezes fora de casa, almocei também, restaurantes que são relativamente caros, né? Falando português, claro. Aí diminuí lá R$3.000, ou seja, então diminuí com viagem 5 mil e com jantares e almoço que eu tive também, né? Algumas vezes em que eu fui almoçar fora de casa, conseguimos diminuir aí 3 mil no total. Então, com mais 5 da viagem, alimentação 3 mil fora de casa, mais 5 das viagens, 8 mil. Então, 15 mil menos 8 mil é igual a 7 mil. Tá? Ou seja, o meu custo nesse mês, suponhamos que eu refaça os meus hábitos, né? Que eu mude os meus hábitos e chegue a essa situação. Acabou esse mês, então, eu consegui fazer isso, cumprir essa meta. Então vai chegar no final do mês e vai acontecer isso. Meu salário vai ser de 10 mil e eu vou ter 7 mil para me pagar de despesas. Estou falando no geral. 10 mil menos 7 mil é igual a 3 mil. Tá? Esse L significa lucro.
Aí de repente alguém pode pensar assim, não, mas aí não é lucro, porque não seria a gestão de uma empresa, etc. Eu estou pegando como exemplo uma situação da nossa vida, né? Pegando como pessoa física e não jurídica, porque essa fórmula ela serve não somente para a gente administrar uma empresa, mas sim para a gente administrar a nossa vida também, como eu falei anteriormente. E peguei esse exemplo para que fique didático também, porque eu sei que tem pessoas que vão ver essa aula, são pessoas que estão aí fazendo administração, engenharia, né, pessoas que já se formaram, e sei também que tem pessoas que vão ver essa aula que não tem nenhuma base sobre esse assunto. Então estou sendo bem didático. O meu foco nessa primeira aula, que essa é a primeira aula que a gente está fazendo sobre esse assunto, o meu foco é deixar claro o significado de renda, custo e lucro, tá? De uma forma bem simples. Não estou me preocupando em falar sobre termos técnicos. Essa não é minha preocupação aqui não, tá? Agora vamos pegar um exemplo de uma empresa. Aqui é um exemplo de pessoa física, né? Que também pode ajudar muitas pessoas. A gente precisa administrar bem o tempo da gente, a vida da gente, né? De um modo geral. Quando se trata de gestão, não se aplica somente em empresas, né? Então tá, vamos supor que vamos supor que eu venda bolos, tá? Só uma observação, esse C a gente fragmenta ele, ou seja, a gente divide ele em dois custos. A gente tem um custo fixo e a gente tem um custo variável, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar como se fosse somente um custo, tá? Somente um custo, beleza? Vamos pensar no custo variável, no caso aqui, o exemplo que eu vou dar. Eu vendo bolos, suponhamos que eu vendo bolos, aí para mim fazer um bolo, eu tenho um custo de... Deixa eu pensar aqui, deixa eu copiar a fórmula, a função. Suponhamos que eu tenho aqui um custo de R$20, tá? Para me fazer um bolo, eu tenho um custo de R$20. Aí, para mim vender esse bolo, eu vendo esse bolo no valor de R$100. Ok? Então, para mim fazer o bolo, o meu custo é de R$20. E para mim vender, eu vendo no valor de R$100. Então, se eu fizer 2 bolos, eu vou usar a palavra gastar, mas eu gosto de falar investir, tá? Porque a gente tem um retorno. Mas eu vou falar gastar para ficar didático. Então, eu vou gastar R$40 se eu fizer 2 bolos, porque cada bolo eu tenho que comprar leite, eu tenho que comprar farinha, etc, tá? Então fiz toda a matemática. Aqui nessa aula a gente não vai entrar nesses detalhes de calcular quanto de farinha que eu gastei, quanto de leite, mas eu vou fazer em outras aulas alguns exemplos detalhados para ajudar inclusive muitas pessoas que têm um negócio próprio, tá? Ok, então a gente tem um valor fixo aqui, que ele vai variar, é um custo fixo, né? No sentido de não ter o fixo e o variável, tá? Os dois. Então, a gente vai trabalhar somente com um, que é o variável. Então, para mim fazer um bolo, eu tenho um custo de R$20. Para mim fazer 2 bolos, eu vou ter um custo de 40. Por quê? Porque é 2 vezes 20. Tá bom? Então vamos pegar o seguinte exemplo. Eu vou... suponhamos que eu venda aí 50 bolos. Aí eu tenho o valor de venda, que é o que eu vou arrecadar. Esse valor de venda que eu vou vender o meu produto, a gente chama de renda. Ou seja, faturamento, é o que eu vou faturar. Se eu vender 50 unidades, eu vou colocar entre parênteses, 50 vezes 100. Por que 50 vezes 100? Porque 50 representa quantos bolos eu vendi. 100 é o valor de cada bolo, menos
20 é o valor que eu gasto, que eu invisto para me fazer um bolo. Só que eu vendi 50. Se eu vendi 50 bolos, logo eu fiz 50 bolos. Então vai ser 20 vezes 50. Tá? Deixa eu consertar esse 5 aqui, não ficou legal não. Então, eu tenho tanto na renda quanto no custo, eu tenho um valor de 50. Por quê? Porque 50 representa a quantidade de bolos, seria 50 unidades. 100 reais é o valor de cada bolo que eu vou vender, é o preço de venda. Então cada bolo que eu vender vai custar 100 reais. E para mim fazer cada bolo eu vou gastar 20 reais. Eu vou investir 20 reais, que é o meu custo. Tá bom, então vamos lá, continuando. 50 vezes 100, quando a gente multiplica qualquer número por 100, é só a gente deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Eu vou deixar aqui no card a videoaula que a gente fala somente sobre esse assunto. Quando a gente multiplica por 10, por 100, ou divide também por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e assim por diante. Tem um macete de deslocar a vírgula. Vão lá e assistam, tá? Vale a pena. 50 vezes 100 é igual a 5.000. Menos 20 vezes 50. Já que 10 vezes qualquer número, eu pego esse número e desloco a vírgula uma casa para a direita, o que eu vou pensar? 10 vezes 50, deslocando a vírgula, vai ser 500. Ok? Então, se 10 vezes 50 é 500, se eu decompor 20 em duas partes iguais, eu tenho um 10 mais 10. Então, 10 vezes 50, 500. Mais 10 vezes 50, que é 500, 1.000. Ok? Tenho aqui dois zeros e tenho aqui o 2 e o 5. Eu posso pensar assim também. 2 vezes 5, 10. 10. Coloco os dois zeros, dá 1.000. 5.000 menos 1.000, 4.000. Ou seja, o meu lucro, o que vai me sobrar, vai ser 4.000 reais. O que quer dizer o que vai me sobrar? Para que eu possa vender 100 bolos, eu preciso investir 1.000 reais, tá? Eu vou falar investimento, vou falar gasto, vou falar custo, porque para ficar didático, tá? O significado é o mesmo. As três palavras têm o mesmo significado aqui nesse contexto. Então eu tive que gastar 1.000 reais para me fazer 50 bolos, beleza? Então 1.000 reais para fazer 50 bolos e vendi cada bolo a 100 reais. Então o meu custo foi de 1.000 reais no total e a minha renda, o meu faturamento que eu faturei, eu vendi 50 bolos a 100 reais cada um e recebi 5.000 reais no total. Então eu pego 5.000 no total que eu recebi e tiro 1.000 reais para poder repor o que eu gastei para fazer esses bolos. Então vai me sobrar 4.000 reais. É o que a gente chama de lucro. Então lucro é o quê? Lucro é quando eu vendo alguns produtos, certo? Aí eu recebo valor por esses produtos que eu vendi, pode ser produto, serviço, etc. Porém, desse valor que eu recebi, que é o meu faturamento, eu preciso tirar uma quantia para repor o meu custo. O meu custo é o que eu tive que pagar para poder fornecer aqueles produtos ou serviços. Então, quando eu recebo um valor, que está aqui, ó, vou olhar na vertical, eu recebo um valor por um serviço prestado ou por um produto vendido, eu preciso tirar desse valor, dessa renda, o meu custo. Tá bom? Então, tirando o meu custo da minha renda, me sobra o lucro. Então, eu consegui pagar o meu custo, no caso aqui seria referente a 50 bolos, paguei lá as farinhas, leite, tudo, o gás, tudo que eu precisei utilizar para fazer os bolos. E me sobrou 4.000. Isso é o meu lucro. Tá bom? Deixa eu ver, essa aula
Já vai dar 20 minutos. Deixa eu ver se tem alguma observação. Tá, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu não dividi esse custo em custo fixo e variável. Eu vou fazer isso em outras aulas, tá? Eu vou encerrar essa aula por aqui, porque é uma aula bem básica mesmo. O objetivo aqui foi falar mais na parte conceitual. E acompanhe, porque a gente vai fazer muitas videoaulas sobre esse assunto também, tá? Eu vou especificar aí. Talvez eu coloque empreendedorismo, alguma coisa do tipo assim. Função lucro. Aí vou pôr aula 1, aula 2. E é isso. Então, peço a vocês que, por gentileza, deixe o like aí pra gente, compartilhe as nossas aulas, marque o sininho das notificações, viu? E que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.